Fui a uma marcha feminista com minhas amigas. Tudo ia bem até que encontrei no meio da multidão um rapaz com cartazes apoiando o movimento. Como ele ousa? O patriarcado não pode se apoderar disso. Nesse momento chamei a polícia para que o prendessem, mas o oficial também era um homem. Sempre me vi como a única bússola moral autêntica dentro do meu grupo de amigas, assumindo voluntariamente o papel de vigiar e expor qualquer desvio ideológico. Enquanto as outras garotas se acomodavam em discursos superficiais, eu mantinha uma postura inflexível para garantir que ninguém saísse da linha. Acredito sinceramente que a justiça social exige uma vigilância implacável e que a maioria das pessoas carece de firmeza para confrontar os opressores. Essa responsabilidade sempre caiu sobre os meus ombros, e eu a carregava com orgulho divino. Para mim, corrigir o comportamento alheio não era um capricho, mas um dever sagrado. Passei semanas inteiras planejando nossa ida à marcha do 8M, organizando cada detalhe prático ao lado da minha amiga Marta. Dediquei tardes preparando cartazes com frases cortantes e ajustando a resolução da câmera do meu celular para registrar cada instante. O que estava em jogo ali era demonstrar a eficiência da minha liderança e ensinar ao público como se faz militância de verdade. Eu queria registrar uma atuação impecável para servir de exemplo moral em nossas redes. Marta parecia animada, embora frequentemente demonstrasse uma ingenuidade irritante quanto à gravidade da nossa luta. Quando finalmente chegamos ao local da concentração na Praça Central, uma profunda frustração tomou conta de mim. O ambiente parecia excessivamente festivo, com música alta, famílias rindo e uma atmosfera absurdamente calma. Não havia nenhum antagonista visível, nenhuma provocação evidente ou conflito direto para eu confrontar e gerar a comoção necessária. Sentia que aquela leveza toda higienizava a pauta e tirava o peso político que a data exigia. Uma causa sem combate frontal perde sua força transformadora e se reduz a um piquenique. Inconformada com aquela passividade geral, comecei a caminhar a passos largos no meio da multidão, segurando o telefone bem alto. Analisava com olhar clínico os rostos, as roupas e as posturas de todos ao redor, buscando ativamente qualquer sinal de desrespeito ou oportunismo. Marta tentava me acompanhar, pedindo para que eu relaxasse e aproveitasse o momento com as outras garotas. Ignorei completamente seus apelos, pois sabia que a complacência é o primeiro passo para a derrota ideológica. Eu precisava encontrar algo concreto para demonstrar meu valor e acordar aquela massa anestesiada. Foi exatamente no centro da praça que avistei a figura de Noel. Ele era um jovem parado em silêncio, segurando com as duas mãos um cartaz de grande porte com frases de apoio ao movimento. Ao ver um homem ocupando aquele espaço, senti uma indignação imediata tomar conta de todo o meu ser. Interpretei aquilo como uma provocação calculada, uma tentativa descarada do patriarcado de roubar o nosso protagonismo e se fantasiar de aliado. Um homem não tinha o direito de estar ali querendo parecer virtuoso diante das câmeras. Sem hesitar um único segundo, ignorei por completo o texto escrito no cartaz dele, pois as palavras não importavam diante da sua presença física. Decidi que era meu dever moral dar uma lição pública naquele sujeito e expor seu oportunismo para toda a praça. Aproximei-me dele já com a câmera gravando na altura do seu rosto, elevando a voz para atrair a atenção das pessoas próximas. Exigi em tom imperativo que ele baixasse o cartaz, pedisse desculpas à multidão e se retirasse imediatamente daquele perímetro sagrado. Minha postura era irredutível, pois a pureza do espaço não podia ser negociada. Noel demonstrou uma reação que me irritou ainda mais pela falta de agressividade. Ele apenas deu 2 passos para trás de forma serena, ergueu uma das mãos em sinal de paz e respondeu que estava ali em absoluto silêncio sem atrapalhar ninguém. Ele afirmou com firmeza que não iria embora, pois apoiava a causa e tinha o direito de estar em um espaço público. Ver que ele não me entregava a reação violenta que eu precisava para um vídeo impactante fez meu sangue ferver. A recusa dele em se submeter à minha autoridade moral era uma afronta insuportável. Percebendo que a moderação dele ameaçava o meu espetáculo de conscientização, decidi escalar a situação para o nível seguinte. Avancei um passo e comecei a empurrar o cartaz de papelão que ele segurava, tentando arrancá-lo de suas mãos à força. Passei a gritar a plenos pulmões que estava me sentindo fisicamente ameaçada e intimidada por um homem invasor no meio da marcha. Algumas pessoas ao redor começaram a virar a cabeça e a se aproximar, curiosas com o escândalo que eu montava. Mesmo sob pressão, Noel manteve os braços contidos e recusou-se a cair na minha provocação. Como o sujeito permanecia sem reverter a situação para a violência física, precisei tomar uma atitude drástica para consolidar a gravidade do fato. Saí de perto dele indignada,
peguei meu telefone e liguei imediatamente para o serviço de emergência da polícia. Informei ao atendente que uma marcha feminina estava sendo invadida por um indivíduo intimidador e exigi uma viatura urgente para conter a ameaça. Marta tentou intervir, segurando meu braço e dizendo que eu estava exagerando absurdamente, mas eu a afastei com desprezo. Quem tenta apaziguar o agressor está colaborando diretamente com a opressão. Poucos minutos depois, o oficial Fernando surgiu entre as pessoas e se aproximou do grupo que havia se formado. Fui a primeira a me projetar na frente dele, relatando com tom dramático que Nauel estava exercendo uma violência simbólica intolerável contra todas as mulheres presentes. Exigi categoricamente que o policial o algemasse e o levasse preso por invasão e perturbação do espaço protegido. Expliquei ao agente que a presença de um homem ali violava nossos direitos fundamentais e que a polícia tinha a obrigação legal de nos proteger. Minha fala foi firme, digna de uma líder que não aceita meios termos. O oficial Fernando ouviu meu desabafo com uma expressão totalmente impassível e sem demonstrar qualquer comoção. Em seguida, ele caminhou até Nauel, fez algumas perguntas breves e escutou o depoimento de duas mulheres que acompanharam toda a cena desde o início. Voltou-se para mim com um olhar severo e declarou de forma fria que nenhum crime estava sendo cometido ali. Ele acrescentou um aviso direto, dizendo que utilizar os serviços de emergência para denúncias sem fundamento era uma infração grave. Fiquei completamente estarrecida com a audácia daquela autoridade. Foi nesse instante que reparei com mais clareza na figura do oficial e percebi a obviedade da situação. Fernando também era um homem. Era evidente que a solidariedade masculina havia falado mais alto dentro daquela farda institucional. Ele se recusou a cumprir seu dever simples de proteger o movimento e preferiu alinhar-se categoricamente ao invasor. A cumplicidade entre eles era explícita e nojenta de se testemunhar. O policial simplesmente liberou Nauel para continuar onde estava e me mandou seguir meu caminho sem arrumar mais confusão. Afastei-me dali pisando fundo e espumando de raiva por testemunhar tanta injustiça institucional em plena praça pública. Marta vinha logo atrás em silêncio, visivelmente constrangida com o papelão que fomos forçadas a presenciar. Eu estava absolutamente convencida de que tinha sido vítima de uma conspiração sórdida entre dois homens associados para calar a minha liderança moral. Eles podiam ter o controle da farda e da força física, mas jamais teriam a superioridade ética que eu ostentava. Aquele episódio lamentável não terminaria ali, pois minha missão de expor o mal apenas começara. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: a garota ligou para a polícia e pediu uma viatura urgente só porque um rapaz estava parado em silêncio segurando um cartaz na praça. É inacreditável o nível de delírio. Resposta da OP. A ocupação de espaços seguros por corpos opressores nunca é negociável e a polícia patriarcal falhou miseravelmente com todas as mulheres ao normalizar essa invasão existencial. Usuário anônimo 2 diz: você por acaso parou um segundo para ler o que estava escrito no cartaz do garoto antes de armar esse escândalo todo na marcha? Resposta da OP. O texto de um cartaz é absolutamente irrelevante quando a presença física de um homem em nosso espaço já constitui a exibição máxima de seu privilégio não solicitado. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e a humilhação que sofri na presença daquele policial corrupto não podia ficar sem resposta. Passei as últimas 48 horas trancada no meu quarto trabalhando na edição do vídeo que gravei no meu celular durante o confronto. Utilizei um aplicativo para cortar cuidadosamente todos os momentos em que Nauel recuava ou pedia paz com as mãos. Mantive na montagem final apenas os quadros fixos em que ele aparecia encarando a câmera com expressão séria. O resultado visual ficou perfeito para demonstrar a postura intimidadora que ele adotou contra mim. Para deixar a narrativa ainda mais evidente para o público, gravei narrações em áudio com tom emocionado e grave por cima das imagens. Expliquei minuciosamente ao ouvinte como me senti acuada e ameaçada por aquele indivíduo no meio da praça. Não omiti nenhum detalhe sobre a omissão do oficial Fernando, citando o nome e a corporação do agente para que respondesse por sua cumplicidade. Era uma peça jornalística de denúncia necessária para acordar a sociedade. A verdade precisa ser editada com rigor para que as pessoas comuns consigam enxergar a gravidade do mal. Publiquei o vídeo completo em todas as minhas redes sociais, acompanhado de um texto denso sobre a violência velada que sofremos diariamente. Marquei perfis de coletivos locais e exigi que as autoridades investigassem a postura omissa do policial Fernando. Para garantir que o alcance fosse amplo e imediato, usei boa parte das minhas economias pessoais para pagar pelo impulsionamento da publicação.
Eu sabia que a justiça exige investimentos concretos e não economizaria recursos para ver a punição dos culpados. Era o preço a pagar pela integridade da causa. Mandei mensagens diretas para Marta e para todas as minhas conhecidas do meio universitário cobrando o compartilhamento imediato do material. Deixei claro para cada uma delas que o engajamento na denúncia era um teste definitivo de solidariedade e compromisso ideológico. Não aceitaria neutralidade ou hesitação de pessoas que diziam lutar ao meu lado. A maioria atendeu ao meu chamado por medo de ser cobrada publicamente por mim mais tarde. A disciplina do grupo depende da capacidade da liderança em exigir postura firme. Em menos de 2 dias, a publicação ganhou uma força extraordinária na bolha digital da nossa cidade. Milhares de pessoas assistiram à denúncia e os comentários começaram a multiplicar cobranças ferozes contra o agressor. Investigadores amadores nos comentários conseguiram identificar rapidamente a cafeteria no centro da cidade onde Nauel trabalhava como atendente. Assim que o endereço do trabalho dele veio à tona, a indignação coletiva encontrou um alvo prático para exercer sua força moral. Senti um alívio imenso ao ver a engrenagem da reparação social funcionando. Uma onda implacável de avaliações negativas de uma estrela começou a inundar a página comercial da cafeteria. Dezenas de pessoas deixaram mensagens exigindo a demissão imediata de Nauel, acusando o estabelecimento de abrigar um agressor de mulheres em seu quadro de funcionários. O telefone do local não parava de tocar com chamadas de protesto organizadas pelos meus seguidores. A pressão pública se tornou tão insuportável para os donos do negócio que eles não tiveram outra escolha lógica. A sanção social provou ser extremamente eficiente. Para minha profunda satisfação e alívio ético, a gerência da cafeteria cedeu à pressão e anunciou o desligamento sumário de Nauel. Eles publicaram uma nota oficial lamentando o ocorrido e reafirmando o compromisso da empresa com o respeito e a segurança das clientes. Aquela notícia caiu como uma bênção sobre a minha consciência, confirmando que minha intervenção tinha gerado frutos reais. O opressor estava colhendo exatamente o que havia plantado com sua audácia na praça. A justiça moral finalmente se fazia presente através da minha iniciativa. Assim que soube da demissão, gravei um vídeo curto para os meus stories comemorando o fato como uma vitória épica da nossa militância. Expliquei aos meus seguidores que expulsar um sujeito perigoso do mercado de trabalho era o primeiro passo para purificar nossa comunidade. Sorri para a câmera com a certeza de quem cumpre uma missão divina em favor do bem comum. Ninguém pode desafiar a autoridade da verdade sem pagar o devido preço por suas ações. Eu me senti a própria encarnação da justiça vitoriosa. Poucas horas após a minha publicação comemorativa, recebi uma mensagem privada de Marta demonstrando uma fraqueza decepcionante. Ela escreveu que estava profundamente assustada com a velocidade das coisas e afirmou que tínhamos ido longe demais ao tirar o ganha-pão do rapaz. Marta sugeriu inclusive que eu apagasse os vídeos e pedisse desculpas públicas antes que a situação fugisse do controle. Ver aquela hesitação covarde vindo de alguém tão próxima me causou uma repulsa imediata. A fraqueza ideológica das minhas aliadas sempre foi o meu maior obstáculo. Respondi ao áudio de Marta com um tom de voz duro e impiedoso, reprimindo sua postura vacilante sem nenhuma condescendência. Deixei registrado que quem hesita diante do mal ou sente pena do opressor está automaticamente escolhendo o lado da agressão. Aconselhei a rever seus conceitos morais e a decidir se queria ser uma lutadora de verdade ou apenas uma espectadora covarde. Marta não respondeu mais às minhas mensagens naquela noite, o que só provou sua incapacidade de sustentar a rigidez que a luta exige. Apesar da tibieza de Marta, deitei a cabeça no travesseiro com a plena certeza do dever cumprido. O impacto da minha denúncia havia mostrado a todos os homens da cidade que nenhuma ousadia contra nossos espaços ficaria impune. Nauel agora enfrentava o isolamento e o desemprego, exatamente a penitência que merecia por ter desafiado minha liderança na marcha. A sociedade precisa de figuras fortes como eu para manter a ordem ética nos trilhos. Eu estava disposta a ir até as últimas consequências para defender meus princípios. A reação da internet continuava a alimentar meu ego moral, fazendo-me acreditar que eu era intocável na minha torre de retidão. Recebi mensagens de apoio de diversos cantos, embora algumas poucas vozes dissonantes tentassem questionar a veracidade dos fatos. Ignorei todas as críticas com o desprezo habitual que dedico aos ignorantes e aos céticos. Nada poderia abalar a convicção de uma mulher que age estritamente em nome da virtude e da proteção do coletivo. O desfecho daquele episódio era a prova cabal da minha vitória. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: ficou muito na cara o corte grosseiro no minuto 1h12 do vídeo.
exatamente na hora em que o cartaz do rapaz desaparece da cena sem nenhuma explicação lógica. Resposta da OP. Apenas editei pausas irrelevantes e ruídos de fundo para otimizar o tempo do público e proteger a brevidade indispensável ao relato das vítimas de violência. Usuário Anônimo 2 diz: destruir a vida financeira de um jovem e fazê-lo ser demitido sem ter nenhuma prova concreta de agressão é algo simplesmente perverso. Resposta da OP. A perda temporária de um emprego simples é uma penitência mínima e educacional diante da audácia masculina de invadir nossos espaços protegidos. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e a situação tomou um rumo totalmente absurdo e inesperado pela minha sensibilidade. Fui surpreendida na porta da minha casa pela entrega de uma notificação judicial formal emitida pela Vara Civil. Nawel havia conseguido assistência jurídica gratuita através de uma advogada atuante que decidiu analisar tecnicamente os vídeos que publiquei. Fui oficialmente intimada a responder a um processo por difamação, calúnia e assédio cibernético continuado. A ousadia daquele sujeito em tentar usar o sistema contra mim ultrapassava todos os limites da tolerância. Minha reação imediata diante do papel assinado não foi de medo ou recuo, mas de um profundo desprezo pela petulância do agressor. Decidi na mesma hora que dobraria a aposta pública para mostrar que a minha autoridade moral não se curva a tribunais operados pelo Estado. A justiça dos homens é falha e corrupta, incapaz de compreender a elevação dos meus propósitos éticos. Eu não iria contratar advogados caros para me defender com juridiquês mesquinho quando a razão pura estava do meu lado. Minha resposta seria dada nas ruas, onde a verdadeira luta acontece. Organizei de forma impulsiva um protesto de repúdio diretamente em frente ao prédio residencial onde Nawel morava com a família. Levei um megafone potente, faixas pintadas à mão e potes de tinta vermelha para marcar a calçada do edifício. Recrutei algumas conhecidas da faculdade e exigi que Marta estivesse presente para provar sua lealdade à causa. Quando nos posicionamos no portão de entrada, comecei a gritar palavras de ordem no alto-falante, apontando para as janelas do apartamento dele. Eu queria que todos os vizinhos soubessem que abrigavam um agressor processante. No meio do meu discurso inflamado no megafone, senti um puxão brusco e violento no meu braço esquerdo. Era Marta que me arrastava para o canto da calçada com o rosto pálido e os olhos marejados de lágrima e raiva. Ela me encarou com desespero e revelou que havia conversado em particular com uma pessoa próxima à família de Nawel naquela manhã. Marta descobriu o verdadeiro motivo pelo qual o rapaz estava parado na marcha segurando aquele cartaz de apoio. Ele estava lá pedindo visibilidade e justiça pelo desaparecimento não resolvido da própria irmã caçula. Olhei bem nos olhos de Marta sem deixar transparecer qualquer abalo emocional diante daquela revelação dramática. Respondi com voz fria que aquela história pessoal trágica não mudava absolutamente nada na estrutura da nossa denúncia. Afirmei que as regras de ocupação dos espaços seguros valem para todos os homens, independentemente do seu luto ou das suas dores pessoais. O sofrimento individual de um indivíduo não concede a ele um passe livre para violar os protocolos do movimento feminista. As normas morais devem ser mantidas com rigidez absoluta, sem exceções emocionais. Diante da minha resposta fria e inflexível, o rosto de Marta se transformou em uma expressão de profundo nojo e repulsa por mim. Ela soltou meu braço como se tivesse tocado em algo venenoso e nojento. Sem dizer mais uma única palavra, Marta pegou o megafone que estava pendurado no meu ombro, lançou o aparelho com força contra o asfalto, quebrando-o em vários pedaços, e virou as costas. Assisti à sua partida sem esboçar reação, convicta de que sua desistência era apenas a prova final de sua covardia ideológica. Naquela mesma noite, enquanto eu tentava reorganizar minhas redes sociais, Marta cometeu a maior traição da minha vida. Ela fez uma publicação pública detalhada em seu perfil pessoal me expondo de forma crua e impiedosa para toda a cidade. Marta relatou com detalhes como eu havia inventado a narrativa de agressão por puro egoísmo e busca por relevância na marcha. Para selar a minha desgraça pública, ela anexou à publicação o vídeo original e sem cortes que eu havia enviado para o nosso grupo privado no dia do evento. O vídeo sem cortes postado por Marta mostrava com clareza cristalina Nawel parado e em silêncio, recuando educadamente enquanto eu o agredia verbalmente e empurrava seu cartaz. A publicação viralizou com uma velocidade assustadora, muito maior do que a minha denúncia inicial. Em poucas horas, a opinião pública se voltou inteiramente contra mim com uma fúria avassaladora. As mesmas pessoas que antes me apoiavam passaram a me bombardear com xingamentos e acusações de fraude.
A massa mostrava novamente sua volatilidade e falta de critérios morais profundos. Mesmo diante do linchamento virtual que começava a se formar, mantive minha cabeça erguida e recusei-me a pagar minhas contas. Eu me enxergava como uma mártir incompreendida por uma sociedade incapaz de alcançar a complexidade das minhas ações. Marta havia se vendido à pressão e se tornado a maior vilã daquela história, traindo a amizade e a causa por fraqueza de espírito. A culpa de todo aquele caos era exclusivamente da falta de firmeza das pessoas ao meu redor. Minha consciência continuava limpa como um cristal imaculado. A repercussão do vídeo original fez com que a advogada de Nauel anexasse a publicação de Marta imediatamente ao processo judicial em andamento. O cerco legal começava a se fechar sobre a minha rotina, mas eu me recusava a aceitar a gravidade da situação. Acreditava sinceramente que quando estivesse diante de um juiz, a força dos meus princípios morais seria suficiente para desacreditar qualquer prova material. As leis humanas são meras convenções criadas por mentes medíocres para conter os espíritos verdadeiramente superiores. Passei a caminhar pelas ruas da cidade sob os olhares tortos e cochichos das pessoas que reconheciam meu rosto das redes sociais. Essa hostilidade velada só reforçava o meu sentimento de superioridade moral e martírio incompreendido. Eu me sentia como as grandes figuras históricas que foram perseguidas por estarem à frente de seu tempo. Nenhuma sanção social ou ameaça de processo seria capaz de fazer Flora curvar o joelho diante da mediocridade alheia. A batalha apenas mudará de campo de ação. Terminei aquela semana isolada em meu apartamento, abandonada por todas as conhecidas que antes buscavam minha aprovação. Nenhuma delas tinha coragem de me responder no aplicativo de mensagens ou de caminhar comigo na rua. A solidão não me assustava, pois os grandes líderes morais sempre caminharam sozinhos em suas jornadas de purificação. Eu estava pronta para enfrentar os tribunais e provar que a minha visão do mundo estava acima de qualquer julgamento terreno. A verdade da minha causa continuava inabalável na minha mente. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: até a sua melhor amiga pulou do barco e postou o vídeo original sem cortes depois de ver o nível do seu delírio. A que ponto você chegou? Resposta da OP. Marta provou ser apenas uma alma fraca e oportunista que se vendeu ao primeiro sinal de pressão social, demonstrando que jamais esteve à altura da luta moral. Usuário Anônimo 2 diz: a garota toma um processo nas costas e a brilhante ideia dela é ir fazer protesto na porta do cara com megafone. Você está destruindo sua vida jurídica em tempo recorde. Resposta da OP. As leis escritas pelos homens são meras ferramentas terrenas de dominação, e a verdade moral que eu defendo está infinitamente acima de qualquer tribunal constitucional. Atualização 3. Já se passaram 4 meses desde a última atualização, e o processo civil movido por Nauel avançou de maneira implacável pelos corredores da justiça. Ao longo desse período, recusei sistematicamente o trabalho de 2 advogados nomeados pela defensoria que tentaram me convencer a assinar um acordo. Ambas as defesas sugeriam que eu fizesse uma retratação pública formal e pagasse um valor módico para encerrar o litígio. Dispensei ambos os profissionais com severidade, chamando-os abertamente de covardes e vendidos ao sistema. Eu não pagaria um único centavo nem pediria desculpas por cumprir o meu dever ético. Decidi assumir a minha própria defesa pessoalmente no tribunal, dispensando a representação jurídica tradicional. Estava absolutamente convencida de que a paixão da minha oratória e a pureza cristalina dos meus princípios convenceriam qualquer magistrado sensato. Preparei discursos longos sobre a necessidade de proteção dos espaços sociais e sobre o papel das mulheres na vigilância comunitária. Eu me via como uma advogada do espírito, pronta para dar uma aula de ética ao judiciário. Nada poderia abalar a confiança cega que eu depositava no meu próprio intelecto. No dia da audiência de instrução e julgamento, entrei na sala de sessão com a postura ereta de uma mártir que caminha para o altar da verdade. Nauel estava presente ao lado de sua advogada, mantendo o mesmo silêncio calmo que me irritou na praça. O juiz responsável pela sessão deu início aos trabalhos com um tom extremamente formal e burocrático. Apresentei minha sustentação oral com gestos largos e voz firme, acusando o sistema de proteger homens privilegiados em detrimento da segurança coletiva. O magistrado me ouviu em absoluto silêncio sem demonstrar qualquer comoção com meu discurso. A virada trágica daquela audiência ocorreu quando a advogada de Nauel apresentou o laudo da perícia digital realizada nos meus dispositivos. A polícia técnica havia obtido autorização judicial para acessar a cópia de segurança na nuvem do meu próprio telefone celular.
Eles resgataram não apenas a gravação bruta do evento, mas também as mensagens de áudio que enviei para Marta logo após o incidente. O conteúdo daquelas gravações privadas foi reproduzido em alto e bom som no sistema de áudio da sala de audiência. A minha própria voz ecoou pelo recinto com clareza estarrecedora, revelando o momento em que eu ria e dizia expressamente para Marta que precisava criar uma pauta artificial para dar uma lição naquele garoto e ganhar relevância nas redes. O áudio mostrava com detalhes que não houve medo, intimidação ou ameaça, apenas uma intenção deliberada de fabricar um escândalo. A minha própria ferramenta de controle e registro acabou se transformando na arma definitiva que destruiu completamente a minha tese defensiva. Sentia o ar da sala ficar pesado enquanto a gravação tocava. O juiz encerrou a fase de instrução e proferiu a sentença diretamente da bancada com uma severidade assustadora. Ele declarou formalmente que eu havia agido com má fé premeditada, dolo manifesto e crueldade desnecessária contra um cidadão inocente. Fui condenada a pagar uma indenização gravíssima por danos morais e lucros cessantes a Nauel, valor que cobria todo o período em que ele ficou desempregado por minha causa. A quantia estipulada era simplesmente astronômica e muito além da minha capacidade financeira atual. Além do golpe financeiro devastador, a sentença judicial determinou obrigações de fazer extremamente humilhantes. Fui intimada a publicar um texto de retratação pública em todas as minhas redes sociais, reconhecendo expressamente que mantive uma conduta mentirosa e caluniosa. O juiz determinou também o cumprimento imediato de 180 horas de serviços comunitários em praças públicas da cidade. Caso eu descumprisse qualquer uma das determinações, a pena seria convertida em sanções criminais mais severas e prisão civil. Saí do tribunal com a cabeça erguida por puro orgulho, mas sentindo o chão desaparecer sob os meus pés. Continuava repetindo para mim mesma que aquela decisão era a prova definitiva de que o judiciário é uma instituição visceralmente patriarcal. Os áudios que gravei foram totalmente descontextualizados por um juiz incompetente que não compreendia a ironia e a complexidade da militância. Eu me recusava internamente a me ver como uma mentirosa. Eu era uma vítima de um sistema que pune mulheres fortes. A notícia da minha condenação se espalhou pelos portais de notícias locais com rapidez impressionante. A minha imagem foi estampada em matérias que me classificavam como uma farsante que usou uma pauta nobre para promover o próprio ego. Os poucos conhecidos que ainda falavam comigo cortaram o contato de forma definitiva e irrestrita. O isolamento social ao meu redor tornará-se absoluto e sufocante, mas meu orgulho ferido me impedia de demonstrar qualquer fraqueza. A obrigatoriedade da retratação pública queimava no meu peito como uma marca de ferro quente. Eu sabia que publicar aquele texto seria a assinatura da minha derrota perante a opinião pública que sempre tentei doutrinar. Comecei a rascunhar o texto exigido pelo juiz buscando formas sutis de inserir ironias e ironizar a própria decisão judicial. Eu transformaria aquela punição em um manifesto subliminar de resistência contra o sistema legal. Nenhuma ordem judicial seria capaz de dobrar a minha convicção interna. A realidade financeira, no entanto, começava a dar seus primeiros sinais de colapso absoluto. O valor da indenização devida a Nauel era tão alto que eu sabia que minhas economias não cobririam nem uma fração da dívida. Notificações bancárias começaram a chegar ao meu endereço avisando sobre prazos de quitação e ameaças de penhora de bens. A minha estrutura de vida confortável começava a ruir como um castelo de cartas construído sobre a ilusão da minha superioridade moral. Mesmo diante da ruína iminente, mantive a postura de uma heroína injustiçada diante do espelho do meu quarto. Convenci-me de que o sofrimento financeiro e o julgamento dos medíocres eram apenas o preço que os grandes espíritos pagam ao longo da história. Eu cumpriria as horas de serviço comunitário como quem carrega uma cruz sagrada diante de uma multidão de cegos. A minha história ainda não havia terminado, pois eu tinha certeza de que o tempo me daria a razão que o juiz me negou. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: a garota conseguiu a façanha de entregar a própria confissão gravada em áudio para a perícia judicial. Parece até um vilão de desenho animado explicando o plano maligno enquanto grava a si mesmo. Resposta da OP. Meus áudios privados foram grosseiramente descontextualizados por um sistema judiciário patriarcal que não possui capacidade intelectual para compreender a ironia e a militância. Usuário anônimo 2 diz: aceita logo a derrota e cumpre essa retratação pública em silêncio antes que o juiz mande te prender por desacato e desobediência civil. Resposta da OP. A retratação obrigatória será lida pelo público consciente não como um pedido de desculpas, mas como um verdadeiro manifesto de resistência contra a tirania dos tribunais. Atualização 4.
Já se passaram 8 meses desde a última atualização e o impacto total da minha derrota se instalou de forma definitiva e esmagadora na minha rotina diária. A execução judicial da dívida avançou sem qualquer piedade sobre o meu patrimônio pessoal. Minhas contas bancárias foram completamente bloqueadas e penhoradas por ordem direta do tribunal para cobrir a indenização devida a Nawel. Para conseguir pagar as custas do processo e evitar medidas restritivas mais graves, fui forçada a vender meu único carro por um valor muito abaixo do mercado. Sem recursos financeiros para manter o aluguel do meu antigo apartamento, tive que me mudar às pressas para um quarto minúsculo e úmido localizado no subsolo de um prédio antigo no bairro mais distante e barato da periferia. O espaço mal tem janela, cheira a mofo constante e não possui o menor conforto. Todas as conquistas materiais e a posição social que levei anos para construir evaporaram em questão de poucos meses. A minha vida confortável transformará-se em uma rotina de sobrevivência miserável. A rejeição social ao meu nome atingiu um nível de banimento absoluto que eu jamais julguei possível na prática. Todos os coletivos, grupos de estudo e associações sociais da cidade emitiram notas formais declarando meu nome como persona non grata em qualquer evento. Fui sumariamente expulsa e proibida de frequentar debates, palestras ou marchas públicas por ter instrumentalizado uma causa legítima em benefício do meu próprio egoísmo. A minha presença tornou-se tóxica para qualquer pessoa que busque manter uma imagem mínima de integridade. Não restou uma única amiga, conhecida ou seguidora ao meu lado para oferecer uma palavra de conforto ou uma ajuda prática. Marta mudou de estado e bloqueou qualquer canal de comunicação comigo, assim como todas as outras garotas que antes orbitavam ao meu redor. O meu telefone celular, antes saturado de notificações e mensagens de validação moral, transformou-se em um aparelho inútil com a tela trincada. O silêncio que me cerca no dia a dia é denso, pesado e profundamente perturbador. Todas as manhãs, sou forçada a acordar antes do amanhecer para cumprir a pena de serviço comunitário imposta pela Justiça. Minha tarefa consiste em varrer as praças públicas centrais da cidade sob o olhar indiferente dos transeuntes que passam para o trabalho. O sol escaldante queima minha pele enquanto empurro uma vassoura pesada de gari acumulando folhas secas, sujeira e bitucas de cigarro pelo chão. A farda de prestadora de serviço tornou-se meu único vestuário diário, uma vestimenta que me despende qualquer vestígio de orgulho. Ontem pela manhã, enquanto realizava minha jornada diária sob um calor sufocante na mesma praça onde tudo começou, cheguei ao meu limite físico e emocional. O cansaço extremo fazia minhas pernas tremerem e a poeira da rua cobria totalmente minhas roupas e meu rosto. Olhei ao redor e percebi que estava exatamente no mesmo ponto onde, meses atrás, confrontei Nawel com tanta arrogância e pretensão. A ironia daquela cena se desenhava diante de mim de forma crua e sem qualquer amortecedor ideológico. Exausta, dei alguns passos vacilantes para o lado da calçada e parei ao lado de uma caçamba de lixo metálica que exalava um cheiro forte. Sentando-me diretamente no meio-fio sujo e áspero, apoiei o cabo da vassoura entre os joelhos e inclinei a cabeça. Olhei para as minhas mãos calejadas, sujas de terra e graxa, e depois para o telefone celular com a tela quebrada que repousava no meu bolso sem carregar nenhuma mensagem de ninguém. A solidão ao meu redor era um abismo preto e sem fundo. Nesse instante, sem o escudo protetor da minha suposta superioridade moral e sem a plateia virtual para validar minhas loucuras, a armadura do meu delírio finalmente se despedaçou por completo. Pela primeira vez na vida, a realidade nua e crua atravessou meu peito como uma lâmina afiada. Desabei em um choro amargo, convulsivo e silencioso, escondendo o rosto sujo entre as duas mãos para que os pedestres não vissem meu colapso. As lágrimas lavavam a poeira do meu rosto enquanto minha mente revisitava cada segundo das minhas escolhas. Olhando para o vazio daquela praça, compreendi com uma clareza dolorosa e tardia a extensão da minha verdadeira natureza. Entendi que eu nunca fui a protetora de ninguém, nunca fui uma líder ética e jamais lutei por justiça social genuína. Eu era apenas uma mulher arrogante, egoísta e profundamente maldosa que usava discursos bonitos para disfarçar a necessidade doentia de controlar e humilhar as pessoas ao meu redor. Minha busca por destaque havia destruído a vida de um rapaz completamente inocente que apenas chorava em silêncio pela irmã perdida. Reconheci que a demissão de Nawel, o choro de sua família e a dor que causei foram frutos exclusivos da minha malícia e da minha vaidade descontrolada. Eu havia criado uma fantasia onde eu era uma divindade moral enquanto agia como uma verdadeira agressora impiedosa contra todos que cruzavam meu caminho. O sistema legal não fora patriarcal comigo,
Ele fora apenas a barreira lógica que conteve o monstro que se achava acima do bem e do mal. A culpa da minha ruína era 100% minha e de mais ninguém. Sentei-me naquele meio-fio sentindo o peso insuportável da vergonha real, uma vergonha que não podia ser apagada com discursos ou postagens na internet. A punição que recebi da justiça era pequena perto do horror que senti ao olhar para quem eu realmente era por dentro. Não havia heroísmo no meu sofrimento, não havia martírio e não havia nenhuma causa nobre me sustentando. Havia apenas uma mulher falida, sozinha e odiada por toda uma cidade, colhendo os restos miseráveis da destruição que semeou por puro egoísmo. O sol continuava a castigar o asfalto enquanto eu enxugava as lágrimas com o fardamento sujo e me levantava com dificuldade para pegar a vassoura novamente. O futuro à minha frente era um deserto escuro, sem amigos, sem carreira, sem dinheiro e sem o respeito de qualquer ser humano. Caminhei em direção ao resto da sujeira da praça, sabendo que passaria o resto dos meus dias carregando o fardo inegável de saber que fui a única responsável por transformar minha própria vida em um lixo absoluto.